Sami é a forma carinhosa que eu encontrei de chamar uma grande amiga. Essa história é dela. E eu tenho muito orgulho de poder dividir com vocês algo tão pessoal e tão doloroso. Eu tenho certeza que essa não é uma história que aconteceu apenas na minha família. Eu sei que essa é uma história muito mais comum do que as pessoas pensam. E eu queria abordar esse tema. A depressão, ela mata. E ela mata todos os dias. Quantas pessoas passam por isso e às vezes não têm coragem de dizer ou então não conseguem se expressar dessa forma. Eu sou eternamente grato pela Sami ter cedido a história dela para passar tudo isso que acontece com essas pessoas que ficam nessa situação. O que me motivou a contar essa história foi no momento de desespero. Eu estava tendo uma crise de ansiedade fortíssima e depois de tomar 4 ansiolíticos eu continuava ali não conseguindo apagar. E aí eu comecei a falar, escrever e mandei aquilo para a Ingrid. E essa foi a primeira vez, indiretamente, que eu contei para alguém fora de um consultório o que eu estava sentindo. E assim, até então eu nunca tinha falado nada com mãe, irmã, namorado, nada assim do tipo. Foi a primeira vez. O que me motivou foi exatamente esse desespero. É como se eu precisasse que alguém soubesse o que está acontecendo. Exatamente quando eu fui conversar com a minha mãe, lembra desse momento que eu citei pra você? Aquilo ali era um momento de desespero extremo pra mim. Era mais uma noite que eu não conseguia dormir. Eu não consegui dormir aquela noite inteira também. E falar o que tá acontecendo definitivamente foi a melhor coisa que eu fiz. Foi como se eu tirasse, sei lá, um peso das minhas costas. As pessoas confundem muito a tristeza com a depressão. A tristeza é um estado natural de todo mundo, que todos nós passamos no nosso dia a dia, com a perda de um parente, com o término de um relacionamento, com uma resposta negativa, com um não. A tristeza ela é inerente a todo mundo e faz parte da vida de qualquer pessoa. Mas a depressão não. A depressão é uma tristeza quase crônica. A depressão é uma ausência de perspectiva em relação à vida. É um estado depressivo. Você não acorda num dia depressivo e no outro você está ausente da depressão. Não. A depressão ela te acompanha porque ela te persegue. A gente nunca acha que a gente está precisando efetivamente de ajuda, né? Ou a gente sabe, ignora, ou por N motivos a gente não procura ajuda. O mais importante também com esse projeto é que as pessoas se atentem aos sintomas e aos sinais, porque a gente pode acompanhar um caso de depressão, caso aconteça com um familiar, caso aconteça com um amigo, e é por isso que a gente tenta reforçar tanto a temática, esse universo da depressão, para que as pessoas comecem a se ambientar e perceber que é mais comum do que a gente imagina. É uma doença silenciosa que pode estar do nosso lado e a gente não percebe. Então, quanto mais a gente fala sobre esse tema, quanto mais a gente aborda esse assunto, mais predisposição a gente tem para se atentar para esses detalhes. Eu me lembro que o dia que eu resolvi fazer esse projeto, eu estava conversando com a Sami. A gente não se falava há algum tempo porque ela estava em uma crise muito forte, de alguns meses, então era difícil chegar até ela. E eu não sabia como ajudar, porque as palavras machucam. E eu acho que muitas vezes as pessoas com depressão, elas fogem dessa realidade, sabe? Elas fogem de escutar um conselho de uma pessoa que não sabe efetivamente o que é aquilo que ela está passando. E então eu me calei, e a brecha que eu tive de falar com ela foi até pelo telefone, por mensagem. Ela me respondeu e ela estava em um dia que ela queria falar e eu queria muito ouvir. Então
desse diálogo nasceu esse desejo. Sami, você permite que eu propague a sua história? Você permite que eu mostre para as pessoas o que é estar nesse momento de depressão, o que é você viver como um zumbi, como uma morta-viva, você viver sem perspectiva, sem você querer viver. Porque eu não entendo o que é isso, mas eu quero entender. E ela, surpreendentemente, me disse que sim. E depois de algum tempo, ela me mandou uma mensagem falando: Paulo, eu tenho uma história pra gente fazer. Era a história de uma conhecida dela que estava sofrendo de depressão e ela queria contar essa história, e a pessoa ela permitiu que a gente fizesse isso. Aí a Ingrid foi entrevistar essa pessoa, ela entrevistou, tivemos material de mais ou menos umas 2 horas. Eu e Ingrid e Tadeu anotamos os principais pontos, conversamos, passamos tudo para o Tadeu, que foi o roteirista, e Tadeu montou toda a estrutura do texto, toda a história que vocês acabaram de ver aqui. E a partir daí, eu liguei pro Paulinho, falei com ele, falei: Paulinho, eu acho que a Sami vai morrer. Eu preciso fazer alguma coisa e eu não sei o que é. Ela me deu essa oportunidade, olha, da gente pegar a história dela e transformar em arte. E da nossa arte, ferramenta para libertar, talvez. Libertar, eu digo, da falta de conhecimento, muitas pessoas, entende? E o Paulinho, ele falou: vambora. E logo depois eu chamei o Tadeu para poder roteirizar essa história. Mas eu não pretendo botar, eu tô pensando aqui, Paula, mas eu não pretendo, assim, na minha cabeça, eu não decidi nada ainda, mas eu não vejo um fim, tipo, nem de morte, nem de felicidade. Eu vejo um fim contínuo, que a ideia não é mostrar, tipo, uma história inteira, sabe? A ideia é mostrar como é a vida dessa pessoa. E aí, tipo, mostrar como a vontade é forte de se matar, mas como existe força dentro de mim ainda pra viver, sabe? Realmente eu queria relatar a história da Sami, porque, cara, é uma pessoa, tipo, é uma pessoa que eu conheci, tipo, uma pessoa feliz, sabe? Uma pessoa que, enfim, que conseguiu lutar, se formar numa universidade pública, que enfim, e que não vê mais, não consegue mais ter contato com as pessoas, sabe? Que não consegue mais, não pode entender pessoas, não pode ouvir voz, que tudo isso leva ela a um lugar de quase loucura, saca? É muito louco, é como se você visse isso acontecer comigo, sabe? O que eu acho mais importante nesse projeto é o tema e a abordagem, e principalmente falar sobre isso no tempo de hoje, né? As pessoas acham muito que depressão é uma frescura, que depressão é uma fraqueza, que depressão é algo que não deva ser portado ou ser relevante, mas não, exatamente ao contrário. As pessoas precisam entender que depressão é uma doença, uma patologia, e se refere a um estado de sanidade mental não apto à normalidade. As pessoas têm que entender que quando você está doente do seu corpo, você vai ao médico. Então, quando você está doente da sua mente, da sua cabeça, você precisa ir ao médico também. Só que um médico mais especializado, um médico que cubra a parte do psique, do psicologismo, da psicologia, da psicanálise, independente da linha. Um psiquiatra, caso ache necessário também. Eu acho que durante muito tempo a gente tenta guardar. A gente tenta esconder, a gente não quer, eu principalmente nunca gostei de compartilhar os meus problemas mais sérios. E eu acho que a partir do momento que efetivamente eu comecei a compartilhar com mais pessoas, além de 4 paredes e o psiquiatra, isso de uma certa forma me ajudou muito, 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 muito. Viver Sami foi um presente. E foi um presente porque viver Sami foi viver Diego, foi viver Antonieta, foi viver Tobias,
foi viver Marcos, foi viver Rita, foi viver Cássia, foi viver muitas pessoas que estão no anonimato, chorando, sem entender o que está se passando na sua vida. Quantas vidas será que a gente está salvando com esse projeto, né? Quando Paulo e a Ingrid me apresentaram a temática do projeto, para roteirizar, eu pensei muito numa perspectiva meio psicanalítica em relação ao poder da fala, o poder da palavra, o poder do bem dizer, né? Eu lembro que a gente estava conversando um pouco sobre psicanálise, psicologia, e a gente conversou muito sobre como a psicanálise é um mecanismo de bem dizer, né? Como ela reforça um ambiente, um local e uma circunstância para que você possa dizer bem as coisas que geralmente estão no seu inconsciente. Afinal de contas, a gente fala muito mal no nosso cotidiano. A gente não se expressa talvez da forma que deveria. E a gente sofre pelo maldito. Então a psicanálise traz exatamente nisso um mecanismo que você possa dizer da melhor forma possível aquilo que você sente, aquilo que você pensa e aquilo que existe em você. Viver Sami me fez abrir algumas feridas que já estavam cicatrizadas, porque a minha mãe, ela teve muito tempo depressão, o meu pai, o meu irmão, e eu nunca entendi. Então, para mim foi um momento de aprendizagem muito grande, um momento que eu pude me colocar no lugar do outro, entender o lugar do outro. Eu acho que o que Sami mais me ensina é a empatia. Você pode não estar se amando. Sua vida, quando você está muito mal, de repente sua vida não faz nenhum sentido e você não vê sentido na sua própria vida. Assim. Você não está se amando, mas com certeza tem alguém que te ama, correto? Eu acho que, por maior que fosse a minha vontade, eu tinha por que não fazer algo. Eu tinha por quem não fazer algo, entende? E eu acho que todo mundo, por mais desgraçada que seja a pessoa, ela sempre vai ter alguém que daria vida para ver aquela pessoa feliz. Então, acho que vale a pena continuar pelo seu porquê. E foi nesse ponto que surgiu a palavra Ikigai, assim, numa série de pesquisas e buscas por alguns significados de palavras mesmo que pudessem despertar na pessoa um outro estado, talvez uma outra consciência, um outro estado de prontidão. Ikigai não cura ninguém, não é o remédio para a depressão, não é aquilo que se diz geralmente quando a pessoa está num estado de crise, mas acredito que seja um passo, acredito que seja um apontamento, e nesse filme a gente lidou com um aspecto quase metafórico da palavra. Porque era um processo que doía muito, porque era um processo de tumulto psicológico, porque aquilo que te segura é aquilo que te amarra. Você tá ali porque você não quer fazer aquelas pessoas sofrerem. Aí você começa a odiar aquele sentimento, porque você tá sofrendo, porque não quer fazer o outro sofrer. Então demorou muito para eu entender que eu precisava, como eu posso dizer? Eu precisava saber o que tá... Era um nó. Aquilo que me segurava na vida era aquilo que mais me machucava, mas eu não queria machucar aquilo. Então era era uma doideira muito doida. É isso. E esse acabou sendo o encontro dessa palavra Ikigai com essa perspectiva psicanalítica. Que a pessoa pudesse dizer algumas coisas que quisesse, algumas coisas que sentisse, mas que não encontrasse palavras, meios que ela pudesse expressar isso que ela estivesse sentindo. Durante as gravações a gente teve muitas questões, muitos
muitos perrengues, a gente teve bastante coisa que a gente sofreu, mas que a gente sabia que valeria a pena. Cada cena, cada coisa que a gente fez foi pensado, desde um objeto no cenário, desde um vídeo que ela estava assistindo, desde um áudio que aparece. Enfim, cada palavra do texto foi pensado e tudo foi bem arquitetado para passar essa mensagem, né? E foi muito difícil conseguir levantar esse projeto, porque a gente... Bom, nós somos os brotos e a gente não tem nenhum patrocinador, a gente não tem ninguém que apoie o nosso trabalho. Somos artistas completamente independentes. Então a gente conseguiu a parceria da Clarissa para fazer a nossa caracterização. Muito bonito ver o resultado final, né, que a gente passou. Porque a gente passou muita coisa para a gente conseguir construir esse projeto. Foram muitos meses, a gente adiou muitas vezes as gravações, mas no final deu esse resultado que foi satisfatório para nós três. Eu acho que tem momentos que a gente não quer ouvir que tudo vai ficar bem, entendeu? Mas... Porque eu acho que é normal, quando você não passa por aquilo, é normal você falar, relaxa, tudo vai ficar bem, mas não é isso que a pessoa quer ouvir, e às vezes se torna chato, enfim, é isso. Eu sempre digo que o projeto é maior que tudo, o projeto é maior que todos nós, é maior que eu, maior que a Ingrid, maior que Tadeu, maior que Clarissa, maior que todos nós, porque a gente quer que ele ganhe grandes proporções, que ele tome vida própria, ele siga passando a mensagem dele para todo mundo, né? Salvando vidas por aí. O que mais me fez persistir nesse projeto foi um pedido da minha amiga. Ela disse: Ingrid, eu quero muito que vocês façam, sim, um projeto, um filme, falando sobre esse assunto, mas não para mostrar a minha história, e sim para poder ajudar muitas pessoas que não sabem, não têm esse diagnóstico. Ela disse que muitas das vezes, no silêncio do quarto dela, ela ia até o computador e pesquisava algumas coisas, e tudo que ela achava sobre depressão era uma informação psiquiátrica muito formal, que não chegava até ela. Ou então pessoas se matando, tudo dava um ponto final para ela. E o que ela sentia falta era de ter esse ponto vírgula, sabe? A depressão, ela era um estado, mas é passageiro. Acho que o que a gente mais... Eu acredito que a maior importância desse projeto é deixar isso, que a depressão a gente não escolhe ter, mas a gente pode sim escolher sair. E sair vivo, e sair mais forte, e sair com uma experiência de vida que te transformou em algo que você nunca seria antes de tudo isso. Eu acho que eu precisava da compreensão de uma única pessoa. E no momento em que eu consegui isso, eu parei de me culpar muito, porque tudo gera uma culpa, né? Você se sente culpado por não conseguir fazer as coisas e vai gerando uma bola de neve no final das contas e... Enfim, quando eu consegui achar essa compreensão, parece que eu consegui fazer as pazes comigo mesma. E eu acho que era isso que eu estava precisando. Porque todos os meus traumas, eu queria, de repente não, eu queria que aquela determinada pessoa soubesse. E eu queria que aquela pessoa me desse as palavras que ela me deu, entende? E eu não esperava que ela fosse me dar, mas ela me deu. E aí aquilo me deu muita paz.
E o mais interessante é que a palavra Ikigai, por exemplo, é uma palavra que não existe na língua portuguesa. É uma palavra só, mas que representa muitas coisas. Representa frases, representa imagens, estados. Ela basicamente significa e diz que é a força que te motiva a levantar. É a força que te motiva a seguir a sua rotina, a dar conta do seu dia a dia, a levantar a cabeça e seguir em frente. Ela é a motivação que te leva a continuar vivendo. Então, em função de todos esses significados e todos esses aspectos, eu achei que essa palavra tinha muito a ver com o nosso projeto, com o nosso curta, e usei ela para costurar todo esse processo. Quando o Tadeu trouxe a palavra Ikigai, eu fiquei encantada, porque eu não conhecia. E a tradução que chegou até mim foi razão de viver. E é muito forte, né? Quando você para pensar qual é a minha razão de viver. Eu estudei muito para fazer essa personagem. Pesquisei com alguns psiquiátricas, uns psicólogos, pesquisei histórias reais de amigos, de pessoas desconhecidas. E cada um tem a sua razão de viver, o seu Ikigai. Isso é muito pessoal. E a minha amiga, a Sami, ela encontrou o seu Ikigai. Encontrou o seu Ikigai nos braços da mãe dela. Um ato quase celestial, segundo ela me descreveu. Então, para mim, o Ikigai, o meu Ikigai é poder propagar minha arte. Eu acho importante o projeto, muito importante, principalmente para quem está lá no fundo do poço, chegando na zona de pedra, que acha que não vai conseguir sair dele nunca. Isso também é isso que vocês acabaram de ver. Espero que vocês tenham gostado, que tenha tocado no seu coração, que vocês também mostrem esse projeto para outras pessoas e que juntos a gente consiga conquistar mais corações, mais pessoas e salvar mais vidas. Mãe, muito obrigada por acreditar em mim, mesmo quando eu mesma não acreditava. Te amo.